Hoje eu acordei e eu pensei, qual assunto eu devo abordar com as pessoas? O que hoje eu gostaria de falar, o que eu gostaria de levar como ensinamento ou algo para impulsionar ainda mais as pessoas, para ajudar de alguma forma. E eu falei, hoje eu vou falar com o coração, vou falar com a minha alma, vou falar com o que der vontade de falar no momento. Não vou estudar sobre nada, não vou buscar temas polêmicos, algo do tipo. Eu quero somente ser eu hoje. Não que eu não seja nos outros vídeos, mas algo não pensado, algo improvisado, para que possamos ter a certeza que nem sempre na nossa vida tem que existir um planejamento tão grande para que conseguimos alcançar transformações, para que conseguimos transmutar algumas coisas nas nossas vidas, mudar algumas coisas que a gente já não quer mais naquele lugar, ou algo que está nos incomodando. Então, o que a gente precisa ter é a disponibilidade, a constância e deixar, às vezes, tem dias que o melhor é deixar o coração falar por você, a sua alma ser o mais espontânea possível e deixar fluir para que as coisas venham de forma mais natural, de forma mais gostosa, assim, de nem sempre programado, projetado. É claro que para algumas coisas na nossa vida nós temos que colocar no papel, às vezes fazer ali um pequeno planejamento ou um grande planejamento, pensar nas finanças, aonde eu posso pisar, o que eu posso fazer, até onde eu consigo ir nesse momento, que eu tenho nas mãos para mudar alguma coisa na minha vida. Então agora veio na minha mente para expor para vocês como que eu mudei de vida, como muitas coisas na minha vida foi encaminhando por um caminho que, desculpa, por um caminho que eu nunca imaginei seguir e que às vezes você seguindo o seu coração, seguindo sua verdade, seguindo sua essência, você chega em lugares que nunca antes sonhou, mas que é tão grandioso e tão maravilhoso, que te enche de orgulho, te enche de prazer de viver, faz sentido, né, para a sua vida, faz sentido pelas coisas que você gosta, pelas coisas que você acredita. Então eu comecei, hoje eu acordei assim um pouco cansada, por conta que ontem foi o aniversário da minha mãe, foi tudo muito maravilhoso. Eu acho que é muito importante a gente não deixar passar momentos com as pessoas momentos importantes com as pessoas que a gente ama, deixar claro para essa pessoa o quanto ela é importante na nossa vida, o quanto ela faz diferença, o quanto ela fez diferença. E então foi muito importante ontem pra gente essa reunião com pessoas que a gente ama. É claro que por ser durante a semana não foi possível todas as pessoas que têm esse carinho pela minha mãe e recíproco por ela estar presente, mas foi muito bom, mesmo com poucas pessoas, mesmo com aqueles que puderam vir, e eu também agradeço a todo o carinho daqueles que não puderam. E ontem eu entrei numa análise da vida e decidi que hoje eu não ia programar, não iria programar nada, não iria
pensar em algo mais tão projetado para falar nesse vídeo hoje. Eu comecei a analisar a minha vida. Ontem foi um dia de análise para mim, foi aniversário dela, mas eu acho que eu que entrei aí numa autoanálise. Acho muito importante na nossa vida, sempre que possível, a gente se autoanalisar, colocar na balança o que tá legal, o que pode ser melhorado, o que já não faz parte mais o que não faz mais sentido para minha vida, o que eu não quero mais para mim. E aí eu pensei nas transformações que ocorreram na minha vida a partir de pequenos passos que a gente começa a dar e sem saber para onde vai esse caminho. Às vezes a gente se programa tanto, trilha ali um caminho ou busca um caminho que nem sempre é o que vai te levar à felicidade, que vai te levar à realização, que vai te levar a se completar tanto, a se sentir completa, a se sentir feliz com a vida, a se sentir grata por cada detalhe, por cada coisinha que você consegue mudar e ver a transformação até ao seu redor. Porque quando a gente se transforma, quando a gente passa por uma transformação interna, o externo, ele automaticamente ele é mudado e normalmente para muito melhor. Claro, se essa sua mudança interior ela for positiva, ela for para evolutiva, ela for melhor. Melhor quando eu digo é que te faça feliz, é o que realmente te faz pensar, nossa, como vale a pena viver, como o simples, o espontâneo e as pequenas transformações são fundamentais para que ocorram grandes transformações, para que possamos viver assim experiências imensuráveis que a gente nunca imaginou passar. Então eu comecei a me autoanalisar quando começaram essas mudanças para mim. Quando eu comecei a entrar numa reflexão tão profunda de que o caminho que eu estava trilhando não estava fazendo mais sentido para minha vida, não trazia uma grandeza assim de sentimento dentro da minha alma. Eu simplesmente teve momentos da minha vida que eu sobrevivi. Hoje eu postei um vídeo no TikTok falando sobre isso, a diferença da sobrevivência, de viver ou sobreviver. A sobrevivência normalmente é você viver no automático, é você fazer todos os dias iguais, sem tentar incluir na sua vida algo que você nunca vivenciou, mas que o porquê não tentar? O porquê não tentar criar habilidades, sabe? Habilidades que você antes nunca havia praticado. Eu nunca tive facilidade de falar em vídeo, eu nunca fui fotogênica para fotografias e nunca imaginei que iria seguir, né? Que no meu caminho, em algum momento da minha vida, eu caminharia por algo que para mim não fazia sentido, porque eu não sou boa, eu não acho que eu sou fotogênica, não é legal, mas e o que tem? Eu acho que o que importa principalmente é a mensagem que você quer passar, é a missão, aonde você quer chegar, o que você quer com isso, qual é o meu intuito de fazer vídeos para vocês. O intuito de fazer vídeo para vocês é impulsionar a vida de vocês, assim como
Em algum momento eu tive vários impulsionamentos, né, que a vida foi me levando e que foi tão grandioso, foi tão maravilhoso as conquistas e as mudanças da minha vida que eu nunca havia imaginado, sabe? Que algumas pequenas mudanças, pequenas transformações, mudanças de hábitos, mudanças de pensamentos, né? Mudança de postura diante das pessoas, da vida ou até mesmo de mim. E é isso, eu pensei, por que não compartilhar hoje? Pensei não, na verdade eu comecei o vídeo, hoje eu deixei o coração falar, eu só não queria programar nada hoje, falar algo já com alguma intenção, que eu já tivesse alguma intenção. Eu falei, hoje vou deixar o coração fluir, a minha intuição bater e quando eu ligar para gravar é o que vai ser hoje. Então, quais foram as transformações, né? Assim, quais foram os meus hábitos? O que eu mudei para transformar e para conseguir conquistar tantas coisas na minha vida? Eu comecei a buscar tudo que fazia sentido para mim. Eu queria muitas respostas sobre a espiritualidade, sobre a nossa evolução humana, né? Sobre a prosperidade, sobre conquistar o dinheiro sem ser uma guerra, sem lutar, porque para mim não faz sentido na minha cabeça ter que lutar para ter dinheiro, ter que se sacrificar, ter que se submeter a situações onde você precisa se vender por algo que você não acredita, que no fundo você não acredita, mas você se vende pela necessidade, pelo, sabe, é essa oportunidade que eu tenho, é assim que eles querem que eu faço e é assim que eu vou fazer. E eu cheguei a um momento da minha vida que eu falei, eu não quero isso. Eu quero fazer aquilo que eu gosto, aquilo que vai fazer sentido para minha vida, ainda não sabia o que. Entrei numa reflexão profunda mesmo e comecei a me questionar o que eu queria para minha vida, o que eu já havia feito, o que deu certo, o que não deu, o que foi transformador, o que deu certo, mas que hoje não faz mais sentido. Então, tem um momento da nossa vida que é necessário essa autorreflexão, principalmente para você se conhecer, porque ninguém melhor do que nós mesmos para nos conhecermos e conseguir ir mexendo pecinhas, sabe, assim, no jogo, mexendo pecinhas que são tão fundamentais para nossa transformação, que quando a gente vai fazendo somente aquilo que faz sentido para nós, é claro que tem coisas que são necessárias, como eu sempre falo, preciso arrumar a casa, lavar a louça, cuidar da rotina diária da casa, dos filhos. Mas isso a gente sabe que é uma rotina necessária, mas eu digo coisas que realmente não faz mais sentido mesmo. Uma transformação profissional, ou então hábitos que não estão sendo legais para a minha saúde, para a minha evolução, para o meu crescimento. Então, tem esse momento que a gente tem que entrar nessa reflexão profunda. Esse momento, normalmente, ele é conhecido como deserto pessoal, é onde a gente começa, às vezes, até se distanciar de pessoas que pra gente não faz mais sentido. Foi importante naquele momento, mas você quer evoluir ainda mais e aquela pessoa, ela não tá afim de evoluir com você. Ela não tá afim, para ela tá legal como tá e para você já não faz mais sentido, então se manter naquela relação, às vezes de amizade, né, ou até mesmo amoroso, ou que seja.
Então, essa reflexão profunda, ela chama-se deserto pessoal. Pode durar alguns dias, como podem durar meses, como podem durar anos. O que não pode é você entrar em autoanálise profunda, que é o deserto pessoal, ver o que é necessário para você, o que faz sentido, e você não mexer nenhuma pecinha desse jogo para ver a transformação acontecer. Você sabe que é necessário, mas você não tem coragem. Você não tem coragem de sair do óbvio, você não tem coragem de viver imprevistos na vida. Você não sabe lidar com frustrações, porque a nossa vida a gente não tem controle de tudo. A gente até faz ali um planejamento, tem alguns projetos, temos sonhos, que esse é o natural do ser humano, mas imprevistos a gente tem que saber lidar com eles. Não é se frustrando ou se paralisando dentre a essa situação. Quando acontece um imprevisto na nossa vida, o ideal é você parar, né? E pensar o que eu posso fazer de melhor, o que de repente foi algo que você ocasionou para você como um imã mesmo. Você acabou atraindo aquela situação para sua vida, porque nós somos autorresponsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Tudo que acontece de bom, tudo que acontece de ruim, somos nós que atraímos. Então, quando a gente decide viver uma evolução, um crescimento maior daquele momento que a gente está vivenciando e que não faz mais sentido pra gente, o ideal é você, quando dá, sabe, bate de frente com o imprevisto, é não deixar aquele imprevisto te paralisar. Você realmente avaliar, tá, legal, aconteceu isso, não estava nos meus planos, mas o que eu posso fazer agora? Por qual caminho eu devo trilhar? Ou não, eu vou continuar por esse caminho sim, né? Aconteceu isso, legal, tira ali o ensinamento daquele momento, porque tudo que vivemos, até as doenças, elas têm um ensinamento para nossa vida, ela vem para passar uma mensagem que algo não tá legal, porque as doenças, elas são reflexos de questões emocionais nossas, questões mal resolvidas, cura da criança interior, que a maioria dos nossos problemas emocionais, a maioria, quase 100%, vem da nossa infância, da nossa educação, de vivências nossas, mas que não é por isso, não é porque de repente a nossa infância, a nossa vida anterior à de adulto nos causaram traumas ou tem até a questão contrária, que tem pessoas que não gostam de se tornar mais maduras porque não querem deixar de ser criança, porque viveu ali uma infância maravilhosa, sensacional, onde tudo era perfeito, mas que é necessária a transformação, faz parte da nossa vida e todas as fases das nossas vidas pode sim ser ressignificadas. A gente todos os dias pode fazer algo por nós mesmos e principalmente nos autoconhecendo, porque quando a gente tem a lucidez e quando a gente conhece a nossa verdadeira essência, a gente não se perde, a gente não se vende, a gente não segue por caminhos que não faz sentido pra gente, ou seja, você acaba seguindo caminhos mais assertivos, a vida começa a fluir mais facilmente, a vida começa a ser mais fácil, você consegue enxergar mais luz, mais lucidez,
né? Você tem mais intuição, você pode até errar, porque não tem problema errar. Mas a questão é não ficar persistindo no erro, né? A gente erra sim, faz parte da nossa evolução, é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente vive, para evoluir. Se a gente não errar, a gente não aprende. Só que o importante também não é errar 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Então, eu acho importantíssimo que nós tenhamos, né, essa questão de autoanálise, de um autocuidado maior conosco mesmo, de ver o que realmente faz parte da nossa essência, o que a gente gosta de fazer e colocar em prática cada dia um passinho, cada dia fazendo algo que pode transformar em algo muito maior. Um pequeno passo, uma pequena habilidade ali que de repente você desenvolve e que não era comum você fazer, isso pode transformar tanto a sua vida. Então, por que não pensar um pouquinho em você e fazer um pouquinho diferente todos os dias? Não deixar aquela rotina maçante ou a sua vida ficar chata, sem graça, todo dia a mesma coisa, você não faz nada diferente, não conhece pessoas novas, não se abrem para pessoas novas porque viveram traumas passados e com isso você fala, ai, eu não vou me deixar envolver com uma pessoa porque eu tive um relacionamento que não foi legal, um relacionamento que me fez sofrer e eu não quero sofrer novamente. Então você vai paralisar na vida. Você vai até impedir que pessoas maravilhosas entrem na sua vida e que te surpreenda, porque nem todo mundo é igual. Você estava num momento, quando você conheceu aquela pessoa, quando você vivenciou uma questão que talvez para você não foi legal, que te traumatizou, ou até mesmo no trabalho, de repente você se submeteu a fazer algo que você não gostou de fazer, ou que você trabalhou num lugar que não fazia sentido para você, tá tudo ok, tá tudo certo, tudo é válido para nossa evolução. Então, hoje eu vim com esse vídeo para falar realmente do coração. Eu não programei nada, eu não estudei nada e realmente eu queria dizer para vocês, o que transformou minha vida. É realmente fazer todos os dias, ou que não seja todos os dias, mas não deixar de fazer na sua vida coisas que você nunca se permitiu fazer e não aceitar o que te faz mal, o que não faz sentido mais para sua vida. Muda aos pouquinhos que vocês vão ver grandes transformações. Então eu vou ficando por aqui, agradeço por tê-los por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.